E vamos falar das notícias da semana. Felizmente começamos a semana com a morte do Papa Francisco. É interessante que ele tinha 88 anos e ele era o pontífice da Igreja Católica e estava se recuperando de um quadro respiratório grave que deixou-o internado por mais de um mês. Isso envolvia os meses de fevereiro e março deste ano. Domingo, inclusive de Páscoa, o Papa chegou a fazer uma aparição para abençoar ali os milhares de pessoas que estavam na Praça São Pedro, lá no Vaticano. Mas, realmente, hoje, no dia 21, às 7 horas e 30 minutos da manhã, no horário local, recebemos a notícia do falecimento do Papa Francisco. Recuperava de um quadro respiratório grave que o deixou internado por mais de um mês, entre fevereiro e março deste ano. Ontem, no domingo de Páscoa, o Papa chegou a fazer uma aparição para abençoar milhares de pessoas na Praça São Pedro, no Vaticano. Mas hoje, às 7h30 da manhã, no horário local, o Vaticano informou que Francisco havia falecido sem detalhar a causa da morte. Nascido Jorge Mário Bergoglio, Francisco assumiu o comando da Santa Sé em 2013 e entrou para a história como o primeiro Papa latino-americano e o primeiro jesuíta a ocupar o cargo mais alto da Igreja Católica. A partir do momento em que foi anunciada a morte do Papa no início da manhã, no horário de Roma, diversos fiéis seguiram para a Praça São Pedro. Hoje, na Itália e em outros países da Europa, é feriado. O velório do Papa Francisco deve ser realizado no Vaticano, segundo a tradição da Igreja Católica. A cerimônia provavelmente só vai começar daqui a 4 dias. Até lá, a movimentação de fiéis na praça vai aumentar. Normalmente, os papas são enterrados no Vaticano, mas Francisco pediu para ser sepultado no cemitério da Igreja de Santa Maria Maior, em Roma. Esta era a igreja favorita do pontífice, onde ele celebrava missas antes de se tornar papa. Francisco também era devoto de Santa Maria. E, inclusive, detalhes sobre o seu sepultamento, ele deve ser realizado no Vaticano, segundo a tradição da Igreja Católica. A cerimônia provavelmente só vai começar daqui a 4 dias, porque hoje é dia 21 de abril, então lá pelo dia 25 de abril. Vamos observar esta matéria com mais detalhes. Francisco foi o primeiro Papa não europeu em 1.200 anos. O primeiro vindo de um país do continente americano, da América Latina. Ele era argentino. Lamentablemente, muitos cristianos adotaram a mentalidade colonialista de las potências que oprimiram a los pueblos indígenas. Jorge Bergoglio adotou o nome de Francisco, tendo como referência São Francisco de Assis, o santo conhecido pela humildade, pelo cuidado para com os pobres. O meu povo é pobre e eu sou um deles, disse Francisco, o Papa, ao explicar a opção de troca do apartamento no Vaticano por um quarto comum no convento de Santa Marta. Essa modéstia vinha dos tempos do arcebispado que exerceu em Buenos Aires. Morava com simplicidade, cozinhava a própria comida, locomovia-se de ônibus e metrô, convivia com o povo e os problemas que o afligia. Aos sacerdotes recomendava misericórdia, coragem apostólica e portas abertas para todos. Filho e neto de imigrantes italianos, Francisco nasceu na capital argentina em 1936. Desde cedo, identificou-se com a fé cristã, mas teve uma juventude normal. Até apaixonou-se por uma moça com quem quis casar. Após o ensino médio, formou-se numa escola técnica de química e foi estudar filosofia num seminário jesuíta. Deu aulas de literatura e psicologia até ordenar-se sacerdote em 1969. Foi um religioso com formação intelectual. Dedicou-se à teologia, falava 5 idiomas e fez doutorado em filosofia na Alemanha. Em 1992, ele foi designado bispo auxiliar de Buenos Aires. Em 1998,
arcebispo primaz e, em 2001, após um intenso trabalho de pastoral dedicado aos pobres, com denúncias às injustiças sociais, Francisco foi nomeado cardeal. Com a morte de João Paulo II em 2005, Francisco participou do conclave que escolheu Bento XVI. Após a renúncia, um novo conclave no Vaticano, em 2013, escolheu Francisco para sucedê-lo. Iniciava-se um papado diferente dos dois antecessores, marcados pelo conservadorismo. Francisco flexibilizou posições da Igreja, adotou uma linha mais progressista, modernizou instituições, reformou o Banco do Vaticano, atingido por escândalos financeiros. Teve mão firme com sacerdotes acusados de abusar de menores, aprovou uma reforma no Código Penal da Santa Sé e reforçou sanções contra crimes sexuais. Francisco também foi o primeiro Papa a trazer a questão ecológica para o centro das preocupações religiosas. Também cobrou ações para reduzir a pobreza no mundo e pediu a flexibilização das políticas imigratórias para que refugiados fossem melhor recebidos nos países ricos. Francisco trabalhou ainda pela reaproximação entre os Estados Unidos e Cuba, com a qual restabeleceu relações após décadas de divergências. Mas ele também manteve-se ortodoxo em relação a alguns pontos, entre os quais o aborto, métodos contraceptivos e a homossexualidade. Em 2013, o Papa esteve no Brasil para o Congresso Mundial da Juventude, realizado no Rio de Janeiro. Carismático, encantou os brasileiros durante os dias em que aqui permaneceu. Francisco foi um Papa sintonizado com as grandes questões mundiais, ao mesmo tempo em que fez questão de manter-se na simplicidade. Foi um pontífice com gosto, como os dos homens comuns. Era um amante do bom futebol, torcedor apaixonado do São Lourenço, clube do coração. Vejamos, nos próximos dias, quem irá suceder Francisco no trono de São Pedro.